Eu vou mencionar uma coisa hoje. Vocês não estão, assim, acredito que não acredito que vocês já tenham ouvido falar desse assunto sob essa perspectiva. Deixa eu ver se eu só ajeito aqui um pouquinho mais para ficar mais. Dessa forma, eu acho que assim, certamente é um ângulo bem diferente da forma de entender o assunto que já, de certa forma, já foi muitas vezes mencionado. Inclusive, o Santo Agostinho, na tentativa de resolver o problema do mal, teceu uma consideração que, na primeira etapa, na primeira instância, é funcional, mas depois se demonstra ser vulnerável também, e acaba se tornando um objeto de crítica do ateísmo, de certa forma, até com uma certa relevância, né, dando condições para que o ateísmo, ou pelo menos as concepções ateístas, se tornem mais, diríamos assim, proeminentes. Né? Tem uma abelhinha aqui, ó. Então, tá cheio de beija-flor, borboleta, abelha aqui. E isso está relacionado com o Manipura Chakra. Nós estamos falando sobre o Manipura Chakra, não é? A grande questão fundamental, que é o cisco nos olhos do pensador, né, do pensador teísta. Deixa eu só... Meu amigo é muito barulhento. Então, o que acontece? Nós, aqueles que estão buscando, né, entender o absoluto, nós, de certa forma, nós nos referenciamos, né, a nossa referência, o nosso norte, são os teólogos. Os teólogos são aqueles que racionalizam a questão metafísica do absoluto e decodificam aí os chamados mistérios divinos, né? E eles têm a missão, então, de abrir a picada, né? Nós estamos aqui numa floresta, né? Tem umas trilhas aqui. Então, alguém já fez essas trilhas antes, e por isso fica mais fácil de caminhar por ela. Então, os teólogos, filósofos, são aqueles que abrem as trilhas, ou fazem a picada para que fique mais fácil, para que os que vêm atrás possam caminhar por aqueles caminhos. Algumas trilhas, elas acabam chegando em nenhum lugar, né? Outras acabam chegando em lugares perigosos. Então, é muito importante que nós saibamos como identificar se uma trilha ela é segura e se ela tem um objetivo final satisfatório ou se ela vai ser como andar em círculos, né? Quem não tem uma bússola, é muito comum isso daí nos filmes, aqueles que se perdem nas florestas, devido à desorientação, andam em círculos. E eles acabam ficando desidratados e acabam morrendo, porque falta um sentido de orientação objetiva, falta um norte, né? Pode-se dizer assim. Então, aqueles que não possuírem uma bússola apropriada, certamente correm o risco de andar em círculos. Isso é muito do que acontece com os filósofos e uma grande parte dos teólogos também acaba andando em círculos e o resultado final é improdutivo. A grande questão de todos os pensadores é o problema da existência do mal, né? Teoricamente, a questão fundamental é colocada da seguinte maneira: se Deus é bom, não é? Então por que o mal deveria existir? Por que o mal existe? Nós estamos tecendo as considerações a partir do princípio do poder, né? Que é uma consequência. O mal, no sentido da sua manifestação como forma natural, por exemplo, as doenças, as catástrofes naturais, é uma categoria que a gente pode analisar. Uma outra categoria daquilo que nós entendemos como sendo o mal são os sofrimentos que nós mesmos causamos a partir da nossa mente. Nós produzimos o mal a outro, né? Que é a crueldade, o desejo ou a insensibilidade em relação ao outro, a falta, a ausência da empatia, que nos impulsiona a fazer coisas
que de fato vão prejudicar e fazer outros sofrerem. Então, basicamente, eu estou me ocupando nesse momento desse tipo de categoria de mal. Eu ainda não mencionei as questões naturais, né, que existem dentro da natureza, e em algum momento aí à frente eu vou fazer. Mas o meu foco agora é o problema do mal do ponto de vista de como ele se manifesta no ser em si. E o que significa isso? Já que nós somos criaturas de Deus, ou criadas pela fonte original, que é pura, translúcida e absolutamente transcendental, então por que deveria haver o princípio do mal na entidade viva? Isso parece ser um conflito, né? Uma idiosincrasia, e as coisas parecem não se encaixar muito bem, então nós precisamos de uma definição clara para entender o assunto. Só para recontextualizar, não é? A entidade vivente, por ser uma expansão do absoluto, necessariamente, cientificamente, necessariamente, precisará ter em si traços, resíduos do absoluto. Isso é inevitável, né? Como, por exemplo, pegar uma gota de água do mar, é inevitável que nós vamos encontrar na gota de água do mar resíduos, traços semelhantes ao mar. Portanto, nós vamos encontrar ali, possivelmente, água, né, que é H2O, e cloreto de sódio, né, o sal, no caso. Então, a gente vai encontrar essa combinação na gota de água. Se a gente tiver várias gotinhas, então nós podemos fazer uma afirmação de estatística em relação ao mar. Podemos dizer que o mar é uma quantidade de água com sal, né, numa quantidade maior, evidentemente. Agora, se nós assim, partimos do princípio de que esse é um princípio válido, coerente, científico, e se nós quiséssemos entender a natureza do absoluto, da fonte original, da qual nós somos existentes, mas não tivéssemos como chegar lá, porque vamos supor que fosse muito distante, essa fonte estivesse muito distante, vamos partir desse princípio, né, só para a gente poder entender. Assim como, por exemplo, o Sol, né? O Sol é um princípio distante de nós. Nós não podemos chegar até o Sol para analisá-lo, assim como, por exemplo, nós não podemos trazer o Sol para o nosso laboratório, porque ele é maior do que o nosso laboratório, e ele transcende a nossa capacidade de manipular. Uma gota do mar, a gente pode manipular, trazer para o laboratório e manipular. Mas uma coisa maior do que isso, a gente não consegue fazer, não é? Porque é muito grande, como, por exemplo, o Sol, que está distante. Por isso, nós precisamos de fragmentos para poder entender o Sol a partir dos fragmentos. Então, nós pegamos os fótons, que são os fragmentos do Sol, e nós analisamos os fragmentos do Sol, e por isso nós chegamos à conclusão de como é o Sol na sua origem, como é a origem do fragmento. E assim nós entendemos muito sobre o Sol, sem necessariamente ter que ir até o Sol. Essa operação também dá para fazer com a fonte original da nossa existência, né? Dá para fazer com Deus. E nós só precisamos de fragmentos de Deus para poder identificar justamente, não aquilo que seria aí a fonte original. Então, os fragmentos de Deus mais apropriados para serem analisados são aqueles fragmentos que possuem consciência, né, que são mais completos. Nós podemos pegar qualquer coisa como fragmento de Deus, né? Um pedacinho, o galhozinho de uma floresta é um fragmento de Deus. Um pedacinho de um meteoro vindo de fora do sistema solar também é um fragmento de Deus. Qualquer coisa que você pegar dentro do universo ou fora do universo, necessariamente será um fragmento do absoluto, porque o absoluto é uma coisa só, é única. Portanto, todos os fragmentos são fragmentos do absoluto. Entretanto, alguns fragmentos eles são mais apropriados do que outros, como, por exemplo, fragmentos mais completos são mais apropriados para entender o absoluto, já que ele é completíssimo. Portanto, se nós elegemos um fragmento consciente, é mais completo, porque nos fragmentos que não possuem consciência, eles estão menos completos. Assim, os fragmentos conscientes da própria existência são ainda mais completos, porque não basta um fragmento consciente, porque uma abelhinha está consciente, uma baratinha está consciente, um elefante está consciente, de certa forma, uma árvore está consciente, mas não são fragmentos conscientes da própria existência ainda. Então, os fragmentos que têm consciência e que estão conscientes da própria existência são mais completos.
E o que nós temos à nossa disposição, cientificamente, para fazer o rastreamento do absoluto, são os fragmentos conscientes e os fragmentos conscientes da própria existência. E aí nós temos os chamados humanos. Pelo menos é o que a gente tem à disposição, né? Se a gente tivesse aí alienígenas e tal, poderíamos colocar no pacote também. Mas ainda não temos, então vamos fazer com o que nós temos à disposição, que são os chamados humaninhos, né? Seres humaninhos. Então aí estamos nós, como laboratórios de nós mesmos, fragmentos da existência do absoluto, e, portanto, vamos partir desse princípio. Agora, quando nós pegamos os fragmentos conscientes da própria existência e selecionamos para ver entre eles quais seriam os mais apropriados, então o ideal seria encontrar um fragmento que tivesse consciência da própria existência e, ao mesmo tempo, fosse um princípio que nós entendemos como um princípio superior, ou seja, alguém que tivesse uma consciência muito ampla da sua própria existência. E a esses nós chamamos de iluminados, né? Aqueles que são iluminados normalmente são translúcidos, e nós partimos do princípio de que eles possuem mais consciência do que os demais, de que os humanos em geral. Procede isso, Tula-se? Está correto assim, Ana? Okay? Muito bem. Então, veja bem, dentre os seres humanos que estão conscientes da própria existência, aqueles seres humanos que têm uma consciência expandida, que têm uma consciência elevada, são aqueles que nós chamamos de iluminados. Então, esses daí são aqueles que estariam mais próximos, que seriam os fragmentos mais parecidos com o absoluto, os mais parecidinhos com a fonte. Porque quando você, por exemplo, se eu pego uma gota de água e está sujo com terra, por exemplo, da floresta, então já está adulterada. Eu não consigo identificar perfeitamente o mar a partir de uma gota suja de terra, porque adulterou. Agora, se eu decanto essa gota para deixar ela como ela era na origem, aí fica mais fácil de eu identificar como é a origem, correto? Então, se a gente pega qualquer ser humano, pode não ser funcional, porque se esse ser humano tiver aí contaminado, tiver enrolado aí, né, for aquele ser humaninho típico, aí já não dá, porque aí você vai olhar, vai ver um monte de tranqueira, vai falar, pô, mas aí já não tem como, né? Então aí tem que decantar essa criatura aí para depois fazer a afirmação estatística de como é que seria a origem. Bom, se a gente pode pegar qualquer ser humano e for decantar ele, pode dar trabalho, pode demorar muito, então é melhor a gente já pegar os que já estão decantados, não é? E aí a gente vai ficar mais fácil. Então vamos eleger alguns que já estão decantados e que do nosso senso comum, que é a nossa experiência de racionalidade que nós temos, que é o que a gente tem para lidar, é a nossa inteligência, a nossa razão, a nossa racionalidade e o nosso bom senso. Vamos, então, eleger alguns que são entendidos como decantados, né? E aí, nós vamos... olha só, saiu aqui de novo da minha faixa, vamos ver se eu retorno aqui, né? Ok. Olha lá. Pronto. Ok. Muito bem. Então, vamos citar alguns que nós entendemos como sendo decantados, tá? Que seja do conceito geral. Vamos colocar um bem fácil para facilitar a metáfora. Jesus Cristo é um ser decantado, Lícia? Procede? Sim. Correto? Vamos pôr aí junto, vamos pegar, porque um só não é suficiente, a gente precisa de uma estatística, né? Então a gente precisa de uma quantidade para dar uma estatística funcional. Então vamos pôr Jesus Cristo, vamos pôr aí o São Francisco de Assis, né? Quer citar alguém, Tula-se? Madre Teresa de Calcutá. Eu citaria aqui, que é alguém que vocês não conhecem muito, mas que em breve vocês conhecerão melhor. Eu citaria aqui ao nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada. Citaria também o Gandhi. Dá para citar o Gandhi, dá para colocar o Gandhi aí, né? O Dalai Lama, o Padre Pio, a irmã Dulce. Yogananda.
Yogananda. Yogananda Paramahansa, que foi um mestre que abriu as trilhas do conhecimento védico aqui no Ocidente. Gente, olha, acredite, dá para colocar aí, pode no seu coração, os que você lembrou aí, pode colocar para ser uma referência de seres decantados, e nós vamos partir deles, assim, criar, então, a nossa referência daquilo que seria o absoluto, certo? Essa é uma experiência intuitiva muito simples de ser feita, um laboratório fácil de ser assimilado. Bom, então nós temos todos eles à nossa frente: Jesus, Maria, São Francisco de Assis, Padre Pio, Yogananda, Vivekananda, Madre Teresa, Irmã Dulce, estão todos lá. Gandhi, Dalai Lama, né? O Martin Chico Xavier. Chico Xavier, olha ali, Chico Xavier, não é? Ou Bezerra, enfim, dá para colocar bastante pessoas. Mas o que nós queremos é uma linearidade de traço, de padrão de comportamento entre eles, que justifique fazer uma afirmação de que todos se comportam de forma semelhante. Porque a gente precisa da estatística para perceber o princípio ativo de cada um deles e que seja semelhante a todos. E, assim, para encurtar a operação, porque essa operação a gente pode fazer ela bem detalhadinha, mas para, assim, resumir, para facilitar aqui o nosso processo, nós temos aí um princípio maternal. Nós temos uma mãe, na verdade, né? Se vocês observarem o comportamento de qualquer um deles, o comportamento é de uma mãe. O que eles querem? Educar. Eles estão sempre ansiosos para educar, para ensinar metáforas, histórias, analogias, contos, sermões. É o que uma mãe faz praticamente o dia inteiro. Dá sermão, conta história e fala, não para de falar o dia inteiro. É praticamente uma mãe. E eles são assim, estão sempre falando, orientando, educando, porque eles querem que os seus filhinhos se tornem pessoas educadas, conscientes. Então, eles vão se ocupar e ensinar. Então, são educadores, são pedagogos. Basicamente falando, são o nós chamamos de mestres, ou podemos chamá-los de mães, conforme você desejar. Eles estão sempre preocupados em que os filhinhos se comportem bem e convivam em paz entre si. É o que uma mãe quer. Uma mãe com 4 filhos sabe muito bem o que eu estou falando. Uma mãe com um só não tem essa questão, não. Mas com 4, aí já sabe o que eu estou falando. Ela precisa o tempo todo estar ali, que nem aqueles mágicos que giram o prato, né? Para manter todo mundo mais ou menos ali em equanimidade. E o Big Brother rola, é instável, a situação e ela está o tempo todo ali cuidando para que os filhinhos não se peguem. Então é mais ou menos assim que esses mestres, essas mães universais pensam. Eles querem a paz da humanidade, eles querem que os seus filhinhos fiquem bem, que não briguem, e que se comportem, que sejam felizes, que se divirtam juntos e que fiquem em paz e alegres juntos. É o sentimento de uma mãe. Se você observar o coração dessas pessoas, o Chico Xavier, Jesus Cristo, São Francisco, Yogananda, todos eles pensam mais ou menos igual. Então, é como uma mãe, basicamente, né? Agora, finalmente, essas são as pessoas que estão predispostas a dar a própria vida em função dos seus filhinhos, né? Só uma mãe faz isso. Se fosse possível transplante de coração de mãe para os seus filhos, para que os filhos não falecessem, não haveria fila de transplante de coração, porque as mães estariam fazendo fila. As mães seriam as primeiras. O que falta? O que precisa? Um coração? Não tem problema. Posso dar o meu. Seriam as primeiras a doar o coração. E elas fariam isso felizes, se sentindo plenas, em plenitude. Porque essa é a natureza da mãe. Ela está predisposta a dar a própria vida pelos seus filhos. Inclusive, as mães fazem isso naturalmente, biologicamente, na natureza. O princípio masculino, o pai, deixa a semente e vai embora. A mãe fica e dá a própria vida pela prole, se sacrifica pelos filhotes. E isso é um princípio maternal, biologicamente falando, está na natureza maternal. Então, Jesus, São Francisco, o Chico Xavier, Srila Prabhupada, são pessoas que simplesmente dedicaram as suas vidas toda por completo aos seus filhinhos, né? Então, o que a gente vê como consequência disso é que na medida em que a pessoa evolui muito e se torna um ser translúcido ou um ser decantado,
ela se transforma numa mãe. Correto, Harduin? Faz sentido isso? Bom, então, se a gente pegar todas as almas e colocar todas as almas dentro de uma máquina de evolução, vamos dizer que a gente tem essa máquina, a gente coloca todas elas agora numa máquina de evolução, acelera a máquina de evolução, abre a máquina de evolução, saem todos os seres humanos de dentro da máquina evoluídos. Sairiam como, Isabela? Sairiam com compaixão, né? Sairiam. Então, como uma mãe. Nós teríamos mães em toda parte. Então, a gente já tem uma ideia do que é evolução. Significa tornar-se mães, basicamente. Só que mães universais, não é? A mãe local já é um ser divino. Agora, aquela mãe universal, aí é um ser transcendental, que é o caso desses seres decantados. Então, qual é a conclusão lógica, do ponto de vista científico, que nós podemos fazer da fonte, do absoluto? Se uma entidade viva, quando ela se decanta, ela se torna maternal, então, como deve ser a origem dessa entidade viva? Como seria, Tulasi? E por que eles dizem que é um pai? Sim, exatamente. Mas a pergunta é a seguinte: ao decantar, ao fazer a decantação para entender, porque na causa, no efeito a gente encontra a causa, se ao fazer a investigação de decantação, nós chegamos à conclusão que o princípio original só pode ser maternal, porque predomina o sentimento maternal nas estatísticas que nós estamos observando, por que nós temos a intuição, ou por que nós predominamos, ou por que nós apresentamos o princípio divino, a fonte original, como sendo um pai, que é um princípio masculino, em detrimento do princípio feminino, que é maternal? O que nos leva a fazer essa conclusão? Entendeu? Então, veja bem, agora a gente já tem essa peça. Nós já sabemos que se houver uma fonte, essa fonte só pode ser consciente, porque uma vez que a consciência está na entidade viva, naturalmente a consciência vai estar também na fonte dela. É inevitável. É como, por exemplo, pegar um fóton e ver que no fóton tem luz. Então, naturalmente vai ter luz no Sol. Ou se tem calor no fóton, naturalmente terá calor no Sol. Por isso, se nós temos consciência, naturalmente, na fonte original, vai ter também consciência. Então, não se trata de uma ameba luminosa infinita, assim, em estado de coma, em êxtase de coma. Não pode ser isso. Só pode ter consciência. Porque se nós temos consciência da nossa própria existência, esse princípio tem que estar necessariamente presente na fonte original. Não é, isso é anticientífico. Dizer que nós temos consciência e a fonte original seria menos que nós, porque não teria consciência, seria só uma luz amorfa distribuída no espaço. Isso é meio irracional. Então, nós temos que partir do princípio racional de que existe consciência. Isso é objetivo, é pragmático. Então, seria um ser consciente, e emocionalmente esse ser consciente teria os traços observados naqueles que estão decantados, ou seja, seria maternal. Então, seria um ser consciente e também seria maternal. Agora, como nós somos partes integrantes desse ser, desse princípio, e nesse princípio original existe a Sat, Chit, Ananda, que é o que nós traduzimos como existência, Sat, Chit, que é conhecimento, que é poder, e Ananda, que é bem-aventurança, existência. Então, essas três características, elas estão em toda parte na entidade vivente. Sat, Chit, Ananda. Quando nós começamos a despertar a nossa consciência, nós despertamos os dois princípios simultaneamente. Sat, que é percepção de existência, vem com
com o tempo, né? Os seres existem, mas eles passam a perceber que existem depois. Como um bebê, por exemplo. Um bebê existe, mas ele não está sabendo de nada ainda. Quando ele tiver 6 ou 7 aninhos, ele vai descobrir que existe, né? Então, Sat é existência, Chit é conhecimento. Então, quando o ser se torna consciente de que existe, aí manifesta Chit, que é conhecimento. E com Chit vem a percepção de poder. Então, a primeira etapa é a percepção de poder. E quando o ser entra em contato com essa percepção de poder, ele vai, então, explorar essa natureza do poder. Ele vai buscar, assim, realizar isso. E nesse processo de realizar a experiência do poder, é que, então, os erros são cometidos, porque a entidade viva é pequena e a energia do poder é divina, é muito grande, é muito maior do que ela pode lidar, e quando ela, então, se aprofunda no êxtase da exploração do poder, é onde dá o efeito colateral e se produz a alucinação do poder, que é onde se manifesta as características do mal que nós podemos produzir em relação ao outro, tá? Então, eu não vou entrar nos detalhes de como é que isso se dá ainda, mas acontece que, assim, pode parecer um pouco redundante, e talvez em alguns casos é realmente redundante, não é? Porque nós estamos condicionados a pensar de uma maneira e mudar a forma de pensar é um pouco desconfortável, às vezes até irritante, né? Mas não há muito o que se fazer, não. Processos de aprendizagens é isso mesmo, né? A criança não gosta de ficar lá no ABC, ela se irrita, não quer mais ir para a escola, mas, enfim, em algum momento ela vai ter que assumir o fato de que precisa aprender, e vai aprender, e quando ela aprender, pronto, supera tudo. Então, no começo é um pouco redundante, aquela coisa repetitiva, mas é assim mesmo. Depois que se aprende, fica bem melhor a mensuração, lidar com o assunto. E essa repetição minha de que nós, o princípio do mal é uma consequência, não é culpa da entidade viva, e tampouco é uma falha na existência do absoluto. É o que nós estamos decodificando. É simplesmente uma tentativa que a entidade viva tem de se autorrealizar, de se entender, de se conhecer, porém, lidando com o primeiro princípio, que é o princípio de poder. Então, como nós estamos lidando com o primeiro princípio, que é o princípio de realização de poder, uma simulação de realidade é criada para que nós, por simulação de sonhos, possamos mensurar essa energia, nos saturar dessa energia de poder e transcender para a próxima, que é o Anahata Chakra, que é o amor. Mas, por enquanto, a situação é o exercício do poder e compreender o porquê o mal existe a partir do contato da entidade viva com a experiência de mensuração da existência a Deus, que é a característica de poder, é importante para dar o próximo passo e absolver o absoluto de certas acusações indevidas, tais como de que ele teria nos colocado aqui para nascer e morrer constantemente. Isso é muito cruel. Então, o que, né, nós falamos no vídeo anterior, na aula anterior, eu não vou entrar muito nesses detalhes agora, mas isso tem que ser resolvido. E para ser resolvido, a peça que tem que ser colocada para, assim, fazer sentido no mosaico é de que o princípio de poder, ele não é necessariamente ruim. Ele é uma parte da existência de Deus. Faz parte, é intrínseco a Deus. Como nós somos partes de Deus, nós também possuímos o princípio da intuição de poder. A diferença é que nós somos pequeninas, bem pequenininhas, nós somos centelinhas. E a potência de poder de Deus é uma coisa meio tipo grande. Então, o que acontece? Como a gente vai explorar essa energia de poder, isso dá um efeitozinho colateral que produz alucinações, loucuras. E essas alucinações, essas loucuras, é que nos fazem continuar a sermos pacientes nessa clínica. E na medida em que nós nos recuperamos desse problema, dessa loucura existencial, que é a ansiedade pelo poder, e como consequência disso, o exercício do mal em detrimento da harmonia, e o egoísmo produz violência, e a violência produz a terapia de repetição de nascimentos e mortes. Então, o poder, o exercício da busca do poder em si, da exploração do poder, é que leva
o ser a experimentar a distorção do princípio Deus, que é a loucura. Então, na verdade, na medida em que o ser se aprofunda nessa alucinação, nessa loucura, não é que ocorre a ausência de Deus, como o Santo Agostinho colocou, que a escuridão seria a ausência de Deus, ou como a escuridão seria a ausência o frio seria a ausência do calor. Essa metáfora ela é útil em certo ponto, mas ela acaba sendo, em algum momento, aí, vulnerável. Eu não vou entrar no detalhe técnico de como que a metáfora ela não é suficiente, mas o que acontece não é que o ser, nesse momento, Deus está ausente, porque se você coloca como Deus ausente, você tem que admitir que existe duas coisas. Existe Deus, existe outra coisa onde não tem Deus. Então Deus não seria absoluto. O absoluto não seria absoluto. Se em algum momento não há a presença do absoluto, então não é absoluto, não existe absoluto. Existem duas coisas, já não é mais absoluto, já é dualidade. E aí nós não podemos falar de um princípio absoluto quando nós dividimos esse absoluto entre duas coisas. Entendeu? Então isso dá um efeito colateral, filosoficamente falando, do ponto de vista metafísico. Por isso que não é apropriado a metáfora. Agora, o que acontece é que a entidade viva, na medida em que ela se aprofunda e ela absorve esse poder e ela assimila esse poder intensamente, o que acontece com ela é que, na verdade, ela simplesmente ela não está no seu conteúdo de ausência de Deus, mas ela está, sim, vivenciando a sua experiência de ser o absoluto, de ser Deus. Então, ali naquele momento, não é a ausência de Deus, mas é uma entidade viva, que é um princípio de Deus, tentando ser Deus. Então, é Deus na sua característica individual, porque cada entidade viva é uma expansão de Deus, portanto, é Deus na sua característica individual, distorcido. Então, é uma experiência de Deus distorcida. Por quê? Uma pessoa que faz o mal a outro, por exemplo, a gente pega assim, o máximo do possível da crueldade, do mal, a gente tem os serial killers. A gente pega um serial killer e é muito comum eles mencionarem o seguinte: a sensação de êxtase é como se eu sou Deus naquele momento em que eu estou matando uma pessoa, dá uma excitação muito profunda, é uma sensação de poder muito grande, é uma sensação de que eu sou Deus. Muitos dos serial killers mencionam justamente essa palavra, a sensação é de que eu sou Deus. Então, não é que existe a ausência de Deus. O que existe é uma apropriação indevida do princípio do poder de Deus e dá o efeito da loucura. A entidade viva, ao lidar com uma coisa muito forte, enlouquece. Então, não é a ausência de Deus, é a apropriação indevida do princípio Deus pela entidade viva. E isso dá um efeito colateral que nós chamamos de mal, ou a crueldade. O exercício do poder apropriado indevidamente por uma entidade viva ignorante, incapaz de lidar com a potência, acreditando-se ser o potente supremo, apropriando-se indevidamente da potência de Deus, agindo como Deus, como um ser ignorante, produzindo sofrimento. Isso é o efeito colateral do Manipura Chakra. Então não é a ausência de Deus, é a apropriação indevida da potência de Deus. Porque não pode haver uma ausência do absoluto. Essa afirmação, infelizmente, ela não é suficiente. Bom, foi bom ter falado isso. Eu não sei se foi funcional. Eu vou pegar um pouquinho de água, porque eu estou aqui. E eu volto em 1 minuto, tá bom? Estou trabalhando com o Supremo. Vem lá, o seu Shudra. Trabalha aí, seu Shudra. Daqui 10 minutos. Meu amigo está querendo que eu vou lá com ele lá cortar uma árvore para fazer uma cabana. Não vou não, vou ficar aqui com vocês. Bom, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Devananda, você está me ouvindo? Não é árvore não, viu, pessoal? É banana. Ele está cortando bananeiras com banana. Não estamos destruindo a floresta aqui, não. Pode ficar tranquilo, viu? Meu amigo é meio maluco, mas não é tanto. Entendendo bem.
Devananda, consegue me ouvir? Consigo, pode falar. Será que se a gente compreender o processo de decantação, a gente consegue entender como se processa o karma, como se resolve o karma? Exatamente, olha só. Eu tenho 5 minutos de bateria a mais aí, tá, pessoal? Nossa, também estava ligado o Bluetooth aqui, claro que tem como, né? Olha, eu peguei cheio, a bateria tem só 5 minutos. Então eu vou falar rapidinho aqui, tá? Olha só. Bom, eu acho que aí já dá para começar a entrar na sua questão, Anali. Veja bem, olha só o que acontece. Nós temos aqui agora essa informação nas mãos, né? O que acontece conosco, por exemplo? Nós vamos ficar muito mais atentos com a maneira como nós lidamos com essa energia, que é o princípio de poder, primeiramente, né? E uma das coisas que acarreta como consequência de entender a energia, que é o princípio de poder, é justamente como utilizar essa energia, porque essa energia ela não vai desistir de existir, ela vai ser sempre existente, que é parte de Deus, é eterna, né? Tudo que é absoluto é existente para todo sempre. Então, o poder é uma característica da natureza da existência de Deus, que é conhecimento, né? É o poder. Agora, o que nós fazemos? Nós começamos a pensar como que a gente utiliza essa força para ser favorável. É como o Tai Chi Chuan. Qual é o princípio do Tai Chi Chuan? Usar a força a favor. Então, essa energia é como veneno de cobra. O veneno de cobra que mata é o veneno que também é o antídoto, né? Então, o que nós precisamos polarizar essa potência, essa energia, esse poder. E com isso é onde entra o princípio do Dharma, que é a antítese para karma. Entendeu? Então, o karma, a antítese, ou seja, o antídoto para o karma é o Dharma. Agora, esses dois conceitos de karma e Dharma são conceitos que estão presentes nos Vedas originalmente, né? Mas, assim, o professor Kardec, ele fez, ele é um Deva, né? Então ele fez um trabalho maravilhoso de facilitar o entendimento dos processos de reencarnação, que é o que se chama de reencarnação, de karma, por exemplo. Ele apresentou no Ocidente, divulgou no Ocidente o conceito de karma, que era uma coisa completamente desconhecida, né, basicamente, do Ocidente. Então ele fez esse trabalho importante e por conta disso é que nós temos condições de falar hoje abertamente sobre o assunto, porque o assunto já está meio que mastigado, né? Então a gente pode aprofundar-se nele. Basicamente, o karma, ele é a consequência, né? Nós chamamos do uso do livre-arbítrio, né? Mas, na verdade, ele é uma consequência do uso abusivo do princípio de poder. O abuso do poder gera karma, né? Nós fazemos coisas escondidas, ninguém vai ver, o que os olhos não veem, o coração não sente, mas se em algum momento aquilo que nós estamos fazendo produz dor e sofrimento a outro, então isso naturalmente é registrado como abuso de poder, né? E a consequência é justamente o fato de que isso vai ficar registrado. Então, esse registro kármico será retornado de alguma forma, na forma de restrições e de correções, né? E essas correções vão, assim, tornar a pessoa mais sábia. E, para finalizar, porque a gente vai começar a falar sobre esse assunto, então eu não vou, assim, tentar esboçar uma metáfora complexa, porque eu não vou ter tempo. A gente vai continuar falando sobre isso daí amanhã. Vou dar só uma metáfora aqui de uma experiência que eu tive ontem, bem engraçada, que me fez eu entender muita coisa, né? Tem uma parte da astrologia védica que chama-se Nimitta, que quer dizer conhecer a natureza, o roteiro da pessoa através dos traços físicos. E uma das características, por exemplo, se vocês observarem o Buda, ele tem uma orelha grande, né? Normalmente o Buda ele é colocado com uma orelha grande, vocês já perceberam isso?
Não tinha percebido. As estátuas do Buda não tem aquelas orelhas grandes? Quem já viu estátuas de Buda, né, deidades de Buda, vê que, observem as orelhas, são grandes, né, são maiores do que as normais. Porque nos textos védicos, ter orelhas grandes significa sinônimo de sabedoria, de muito conhecimento. É uma das características. Ontem teve um rapaz, um amigo nosso, que chegou lá no local, e ele tem a orelha bem pequenininha, porque ele é lutador de jiu-jitsu. Então, todo lutador de jiu-jitsu tem a orelha danificada, fica toda mastigada, fica assim tipo um repolhozinho, né? Fica destruída, basicamente, né? Então, a orelha destruída indica um exercício grande, uma pessoa que exercitou muito, não é? Agora, a orelha grande indica uma pessoa que ouviu muito. Então, fica mais ou menos assim, ó. Então, é o resultado, ouviu muito e também, né, olha só, a sabedoria, o karmazinho aí, ó como é que fica a orelha. Então, se vocês não quiserem ser um deva, então aprendem realmente aí as leis do karma, né, para não precisar ficar com a orelha grande, porque acaba ficando, viu? Eu sou a prova de que isso é possível. Mas também demonstra o exercício constante naquele caminho, né? Isso também significa que eu estou aí já há algum tempo nessa caminhada e, portanto, alguma experiência está comigo também. Mas, de fato, a percepção e a inteligência para entender as leis do karma depende de um certo exercício prévio de busca de sabedoria. Se a gente vai falar sobre leis de karma, sobre os processos científicos de verificação do absoluto com pessoas que ainda têm uma fase meio embrionária de existência, elas ficam excessivamente assim, entediadas, assim, ao ponto de não suportar mesmo e fugir embora, não querer nem saber de nada, que é uma das características das pessoas embrionárias. E, ao mesmo tempo, elas não entendem. Elas olham para você e ficam assim, e por aí, fica por isso, entendeu? Entende? Então não tem como você ensinar um conhecimento sofisticado para um embrião. Não é irracional isso daí. Por isso que, mesmo aqui nesse grupo, dessa investigação que nós estamos fazendo, muitos vão entrar, vão ter uma experiência rápida e não vão voltar mais. É natural. Então, assim, isso não significa que nós estamos fazendo uma coisa errada ou que nós estamos fazendo uma coisa assim, tipo, não tem valor algum. Não é assim. É simplesmente que os embriões não conseguem entender o que nós estamos fazendo, não conseguem entender esse conhecimento, é natural, é difícil mesmo, não é para todo mundo, está aberto para todos, mas não é para todo mundo. Você está vendo como é difícil, né, entender esses conceitos muito sofisticados. Então, a gente tem que ter paciência mesmo, não é para todo mundo, assim, uma certa resistência que tem que ter. E aí, a gente vai, né, assim, se adaptando, e na medida que vai aparecendo os interessados no assunto, naturalmente, por detrás dessas pessoas interessadas, já existe uma história muito longa de experiência, de verificação, de comparação, de estudos, de introspecção. Então, eu estou lidando, na verdade, com mestres. Não são pessoas assim simples, pessoas que estão por aí sem fazer nada, não é assim. Estou diante de pesquisadores, de investigadores, e eu estou sendo pesquisado. Eu estou sendo rastreado, comparado, mas esse o Devananda fala isso, mas será realmente e tal? É assim, é normal. Agora, só que, veja bem, eu estou seguro do que eu estou falando e sei exatamente onde é que eu vou chegar, então, perguntas difíceis e pressão é como para lutador de jiu-jitsu, desafios. Então, pode vir quente que eu já estou fervendo. Né? Mas eu acredito que em 8 dias eu tive mais respostas com você do que em 30 anos de Sr. Kardec. Olha, tá vendo só? Isso é, assim, mas é claro que isso é devido ao fato de que são os conhecimentos védicos, né, que produzem esse efeito. Uma vez foi perguntado para o Newton, o senhor Newton, né, como é que você consegue fazer coisas tão complexas? Que tipo de inteligência? Quem é você? Aí o pessoal estava confuso com ele, né? Aí ele falou, olha, é muito simples, eu consigo enxergar longe
porque eu me apoiei nos braços de gigantes. Eu subi nos ombros dos gigantes, então eu consigo chegar longe. Faça o mesmo e você terá o mesmo resultado. Então, se os conhecimentos que estão comigo, eles dão esse efeito sobre você, é porque eu estou apoiado numa montanha gigantesca de conhecimento chamado Vedas. Sem isso, eu seria só um orelhudo. E olha lá, seria igual meu amigo aqui, ó. Seria um Zé Ruela. Mas tudo bem, vai. Vamos dar um desconto para ele. Seria só um Shudra. Tá bom? Mas, felizmente, os conhecimentos védicos nos tornam seres nobres. Tirou o conhecimento védico, a gente está aí, né, na batalha da vida. Mas os conhecimentos védicos é que realmente nos tornam pessoas capazes de entender as coisas mais difíceis. E eu fico muito feliz de que eu possa compartilhar com você, mestres, está vendo só, 30 anos de investigação, 30 anos de pesquisa, não é uma pessoa comum, é um mestre, é um pesquisador. Então, eu tenho a honra de poder oferecer esses conhecimentos a pessoas sábias, buscadores, profundos, radicais e inteligentes. E pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. E para pessoas inteligentes, de posse do conhecimento védico, perguntas difíceis, é como um banquete. Então, por favor, fiquem à vontade. Agradeço. Bom, vamos falar sobre karma daqui para frente muito, tá? Eu vou liberar vocês agora. O meu amigo já está aqui com saudade de mim aqui, não para de perguntar que hora que eu vou poder ficar com ele aí, no negócio da banana, aqui, tomar um chimarrão. Aproveitar aqui esse momento lindo. Gente, vamos entrar então em parto.